Sejam bem-vindos aqui em nosso espaço Caminho da Luz. O tema que eu escolhi para falar hoje para vocês é um tema bastante complexo, né? É um tema bastante minucioso que nós vamos ter que trabalhar ele com bastante calma, que é o caminho ascensional das mônadas cósmicas. Em primeiro lugar, nós temos que entender, a ideia é explicar como que cada ente vivo da natureza e até nós, está num processo de evolução. Cada célula, cada bactéria, né, se nós formos mais fundo ainda, cada elétron, porque nesse nosso trabalho de física quântica e espiritualidade, nós estamos demonstrando, né, até de uma forma assim, mais científica, a natureza da consciência. De onde surgiu a consciência? Porque, na verdade, se discute muito de onde surgiu a matéria, né? Prótons, elétrons, nêutrons, a teoria do Big Bang, tudo de como essas partículas se iniciou, né? Tudo o universo iniciou, mas ninguém discute como se iniciou a consciência, né? E a própria vida em função disso. Então, nós criamos um modelo de, anteriormente a tudo isso, né, desenvolver a ideia da consciência anterior à própria matéria, anterior a tudo. E essa consciência, essa grande inteligência cósmica, ela vai criar um universo, criar prótons, elétrons, nêutrons, criar várias dimensões da matéria, para que a própria consciência manifeste na matéria e interaja com essa matéria. Na verdade, você tem que pensar o seguinte, vamos imaginar antes do Big Bang, há 12 bilhões de anos atrás, o universo incriado, antes do Big Bang, o que existia? Tem sempre aquela pergunta, né, temporal, o que existia antes, né? Se o universo foi criado em tal época, e antes, o que existia? Existia o tempo antes, o que existia? Então a gente pode criar um modelo em nossas mentes, de tentar entender que antes de tudo isso existia uma consciência cósmica. Ou Deus, para muitos, para facilitar o raciocínio. Né? Ou Brahman, como todas as grandes tradições falam, né? Brahman cria o universo, né? Cria a vida, cria tudo a partir da sua própria substância. Então, se nós, nessa nossa discussão, nós podemos imaginar que se tudo vem dessa substância divina, e essa substância divina é uma consciência, é uma inteligência, ok? Então você pode pensar que cada partícula gerada é uma partícula com consciência, com inteligência. Entendeu? Então, um elétron, por exemplo, ele realiza todas as suas funções no átomo porque tem uma consciência. Nós estamos tentando criar uma ideia de que o universo de matéria morta, sem vida, é inexistente, é inconsistente. Então esse é um trabalho que eu venho fazendo, que muitos outros físicos vêm fazendo, para tentar criar uma visão mais ampla, mais racional e mais assim, humana de universo também. Porque até então toda a física só trabalha com equações de partículas mortas, tudo morto, como se tudo acontecesse por acaso no universo, a vida aconteceu por acaso na Terra, né? A evolução acontece por acaso, as mutações acontecem por acaso, as espécies são geradas por acaso. Né? Nós estamos mudando esse conceito que não existe o acaso, existe uma inteligência muito sábia por trás, que planejou o universo, que construiu o universo, e essa própria inteligência ela se manifesta interagindo com todo esse universo. Então cada centelha, cada objeto, cada partícula, ela é manifestação dessa inteligência. Ok? Muito bem. Para que nós possamos entender tudo isso, o processo evolutivo, né, a palavra evolução dentro da nossa consciência geométrica, matemática, dentro de como os humanos raciocinam, né, os humanos, nós, as pessoas mais comuns, criaram uma visão muito euclidiana para raciocinar. Euclidiana de espaço, ou seja, eles pensam em infinito, em distâncias infinitas, em retas. E isso
proveniente da geometria euclidiana, da forma de pensar euclidiana. E da mesma forma, pensa-se o tempo. O tempo é pensado de uma forma euclidiana, ou seja, o tempo é como se fosse uma linha, uma reta, que se desloca até o infinito. Então tem o tempo infinito para trás e o tempo infinito para frente. Mas Einstein já mostrou que o universo não funciona assim. O universo não é euclidiano. A geometria do universo não é euclidiana e nem tampouco a geometria do tempo, do conceito que a gente tem de tempo, é euclidiana. Ela é uma geometria totalmente curva, totalmente distorcida. Que a nossa mente comum, o senso comum, não consegue raciocinar em termos de uma geometria curva. Ou seja, você está entendendo? Então, o próprio conceito da palavra evolução, que é uma palavra que vem dentro dessa geometria aqui dentro, que você começa do nada, a evolução é a ideia temporal, né? Você começa um ser primitivo e ao passar do tempo você evolui numa linha reta para um ser avançado, iluminado, essa coisa toda. Mas isso pode estar totalmente errado. Simplesmente pelo simples fato de que vocês vão fazer aquela velha pergunta: mas se Deus era todo poderoso, se a consciência era toda poderosa, por que ela cria o universo, né, manifesta-se nessas condições para evoluir? Eu sempre questionei o conceito de evolução. No taoísmo chinês clássico não existe a palavra evolução. Porque o taoísmo é uma das únicas filosofias que raciocina circularmente e não linearmente. É a única filosofia que não tem opostos. A filosofia ocidental, a filosofia grega, é toda uma filosofia baseada na dualidade, no bem e no mal, no certo e do errado, do grande e do pequeno, do luz e trevas, uma visão dual do universo, céu e inferno, Deus e demônio. O taoísmo chinês é uma das únicas filosofias que não existe isso. Não existe dualidade na China. Existe uma unidade só. Que aparenta, quando você olha, dualidade. Mas não existe a dualidade propriamente dita. Da mesma maneira, se você percebe que o universo é uma unidade, Deus é um, ele pode criar, se manifestar de muitas formas possíveis. E quando você tem uma visão muito pequena, você não vê o todo, você só vê uma parte do todo. Então você julga, você cria e tal. Então, a ideia central é que essa grande consciência, quando nós começamos a pensar o universo em termos astrofísicos, por exemplo, nós imaginarmos que o nosso Sol e o sistema solar, com todos os planetas em volta, é uma estrela no meio de uma galáxia com mais de 200 bilhões de estrelas. Quando você olha para o céu à noite, os seus olhos comuns, a olho nu, você não consegue ver mais do que 3.000 estrelas. Numa galáxia que tem 200 bilhões. Aí você tem que fazer a seguinte pergunta: por que Deus criou tantas estrelas? E hoje, com as técnicas mais modernas da astronomia e da astrofísica, nós já detectamos mais de 300 planetas orbitando outros sóis, outras estrelas. Provando cientificamente que planetas é uma coisa muito comum ao redor de estrelas. Então, se você pensar que nós temos 200 bilhões de estrelas na nossa galáxia, e pensar que cada estrela dessa comporta um sistema solar, um sistema planetário, a coisa cresce, né? Aí você começa a pensar: Deus tinha mania de grandeza. É que quando eu falo assim, 200 bilhões, a cabeça de vocês, o senso comum, não raciocina. Não tem. Se eu falar 250 bilhões e 200 bilhões, não varia nada na nossa mente, né? Então comumente, eu costumava criar ideias matemáticas, eu andava no ônibus na faculdade, para tentar criar exemplos para os meus alunos, para que tivesse uma ordem de grandeza, uma noção da ordem de grandeza. Então eu inventei uma nave espacial das mais avançadas possíveis, onde você entrava nela, apertava o botão e ela simplesmente se deslocava instantaneamente para onde quer que você queira ir. Então eu criei um projeto de visitar todas as estrelas de nossa galáxia. Ok? E dei a este grupo de pessoas apenas 24 horas terrestres para permanecer em cada estrela.
e investigar tudo que existe ali. Ok? Se tiver 10 planetas, 12 planetas, ele vai ficar só 24 horas, mapeando, né? Depois ele vai pular para outra estrela. E assim, ele vai tentar conhecer toda a nossa galáxia, visitar todas as estrelas da nossa galáxia. Muito bem. E, ó, isso sem gastar um segundo na viagem, que já é uma, né, uma colher de chá muito grande, né? Certo? A nave mais avançada que pode existir. Você aperta o botão, já pula lá instantaneamente, sem gastar tempo na viagem. Muito bem. Cálculo muito simples. Tem 200 bilhões de estrelas, certo? Se ficar 24 horas em cada estrela, você vai gastar o quê? 200 bilhões de dias terrestres. 200 bilhões de dias. Isso, você pega 200 bilhões, divide por 365 dias, que tem um ano terrestre, para você ter uma noção de tempo, isso dá mais ou menos, quantos? 600 milhões de anos. Você acha que um ser mortal, corporal, como nós, teria a capacidade de conhecer o universo? Numa vida que, no máximo, alguém consegue chegar a 100 anos de idade nesse nosso planeta? Né? Então pensem, só que é o seguinte, 200 bilhões de estrelas não é a quantidade de estrelas que existem no cosmos, no universo. Não é. A nossa galáxia, que contém esses 200 bilhões, que é batizada com o nome de Via Láctea, ela é uma galáxia na vastidão desse cosmos repleto de galáxias. Os cientistas já fotografaram e catalogaram e têm essa estimativa de 100 milhões de galáxias. 100 milhões de galáxias. E as galáxias não são todas iguais. Você tem galáxias menores, você tem galáxias maiores e tem supergaláxias gigantes. As galáxias gigantes chegam a ter 3 trilhões de estrelas. Cálculos teóricos astrofísicos estimam que deve existir 10 elevado a 13 galáxias no universo que não foram observadas, que não foram fotografadas nem catalogadas. Isso, 10 elevado a 13, é 10 trilhões de galáxias. Agora faça a seguinte pergunta. Por que esse ser criador, essa inteligência cósmica, criou tantas, mas tantas estrelas? E aqui você se coloca numa posição, num planeta muito pequeno, que se perde nessa vastidão toda, como uma alma, como um espírito em evolução. Aí você olha para uma formiga, então, que tem todo um mecanismo dentro dela, toda uma biologia, toda uma ciência incompreensível por nós, para a nossa consciência. Então eu quero colocar para vocês que cada ponto neste universo, e quando eu falo universo, eu falo todos esses bilhões de galáxias, tem um sentido e um objetivo real. Então, é como se você imaginasse o seguinte, vamos imaginar, para você ter ideia do caminho ascensional das mônadas cósmicas. Por isso que o tema da palestra não é o caminho evolucional das mônadas cósmicas. É ascensional. Ascensão é completamente diferente de evolução. É como se a minha própria substância, a minha própria inteligência, cria tudo isso, como se fosse um grande parque de diversões, e eu me manifesto, a minha inteligência vai se manifestar neste meio e interagir com tudo isto. Por exemplo, nós estamos aqui com uma consciência, interagindo primeiramente com esse corpo biológico. Ok? Eu interajo com ele, estou usando ele.
E este corpo biológico vai interagir agora com tudo que está em volta na Terra, com as plantas, com os animais, com o ar que eu respiro, o sol que bate na minha face. Eu vou interagir com todas essas coisas e interagir com as outras pessoas também. Então, essa consciência manifesta, ela é uma, vamos supor assim, uma mônada, um pedaço dessa inteligência cósmica de Deus, manifesto em nós, vivendo uma experiência. É isso que Jesus queria nos ensinar quando ele dizia, vós sois deuses. Mas vocês têm que entender que o cachorro também é. Quando eu digo que vós sois deuses, eu digo que você, eu não falo só, eu sou Deus. Jesus nunca usou essa palavra, presta bem atenção. Eu sou filho de Deus. Ele não fala, ele podia dizer, né, o meu pai. Quem que é o meu pai que dizia? Esse meu pai está onde? Né? Na verdade está em tudo, em todas as coisas, em todas as partes. Ele está manifesto em cada centelha. Essa é a visão hindu de Brahma. Os indianos têm uma visão de Brahma manifesto. Né? Por isso que as pessoas aqui no Ocidente ficam extasiados quando o hindu acha a vaca sagrada. Né? Na verdade, do ponto de vista certo, tudo é sagrado. Cada centelha é sagrado. Cada centelha, essa cadeira, cada átomo que existe aí é manifestação dessa inteligência superior. E você percebe que as estrelas, elas passam por um processo, elas nascem, crescem e morrem. As estrelas nascem, crescem e morrem. Os planetas nascem, crescem e morrem num processo evolutivo. E parece que tudo é cíclico, né? Nós também, nós nascemos, crescemos e morremos. Tudo está num constante movimento. Então, para simplificar um pouco essa ideia, essa introdução que nós demos de toda essa coisa, dessa criação, vamos pensar a inteligência. Vamos pensar, para simplificar, que o plano superior, essa grande consciência, ela cria 7 dimensões de universo, 7 universos. Onde o universo mais denso que ela cria é o universo de matéria. Essa matéria que nós conhecemos, que estamos aqui usando. E, em planos superiores, nós temos a mesma matéria, só que num estado muito menos denso, mais sutilizado, onde estão as cidades astrais, a cidade de nosso lar, que o Chico Xavier relata, né, através de suas psicografias. Você tem uma comunidade inteira existindo nessas outras dimensões também. Ok? Então você pode pensar que a grande inteligência cósmica, ela se manifesta nesses planos e ela vai se subdividindo. Ela criou, você tem que entender que ela vai se subdividir para povoar esses trilhões de galáxias que foram geradas, que foram criadas. Ok? Essa inteligência está dissolvida. Essa dissolução da grande inteligência cósmica, nós podemos pensar que ela vai indo até uma menor partícula de inteligência. Olha, até uma menor partícula de inteligência que possa ser dividida, de inteligência. Da mesma forma que nós, físicos quânticos, criamos a ideia de uma partícula primordial, na qual esta partícula possa gerar todas as outras partículas. É a menor partícula que possa ser dividida. Um átomo, né? O bloco básico de construção, que se procura até hoje e não se achou ainda direito, essa partícula única. Nós temos essa divisão de próton, elétron, nêutron, como se fossem partículas, né? Mas agora já consegue dividir prótons e nêutrons e achar o quark, né? E o quark é aquela coisa, essa busca por uma centelha que somada gera todas as coisas. Então nós podemos pensar da mesma maneira, para raciocinar apenas, que a inteligência ela pode também ser dividida, a consciência pode ser dividida até uma mínima partícula, até um mínimo ponto. A partir dali ela não pode mais ser dividida. Então esta nós vamos chamar de mônada. Única, de mono. Então essa mônada é uma centelha de inteligência manifesta que vai passar por um processo, porque, veja bem, a consciência
estava lá, antes da criação, Deus, divino. Cria-se o universo e essa inteligência se manifesta, mas se manifesta subdividindo, porque Deus era muito inteligente, ele precisava criar no menor espaço de tempo o maior vastidão de experiências possíveis. Então ele cria e manifesta-se em todo o universo. Deixa as experiências irem rolando e depois vai retornar. O retorno é um processo de ascensão. Porque ela vai descendo das dimensões mais sutis, a consciência ela vai se dividindo, até chegar, por exemplo, numa civilização, tem 6 bilhões de habitantes na Terra. É uma consciência que subdividiu-se em todos nós. Por isso que Jesus é muito sábio em falar, nós somos um. Eu e você somos um, somos a mesma entidade. Só que estamos divididos agora em corpos separados, vivendo uma experiência solitária aparentemente, neste estado de densidade. Mas quando nós morrermos, quando nós ascensionarmos, retornarmos às dimensões mais superiores, nós vamos perceber que a sua consciência e a minha consciência era uma única alma grupal. Nós nos conectamos e nos tornamos realmente integrados numa única inteligência maior. O Buda tinha uma frase muito inteligente que ele dizia o seguinte: tolo é aquele que acredita na imortalidade da personalidade. Que o cristão acredita muito nisso, né? O crente, o evangélico acredita que ele vai morrer, vai ressuscitar com a mesma personalidade, o mesmo corpo, e vai viver eternamente com essa personalidade e com esse corpo. Ele não tem essa noção de uma unidade, de uma reintegração, de uma ascensão. Ele tem a ideia tola da ressurreição. Não existe ideia, para mim, esotérica, mais tola do que a ressurreição. Principalmente a ressurreição da carne, né? Dessa carne humana em relação às dimensões espirituais. A carne, esse veículo biológico, é apenas um veículo fabricado por inteligências avançadas, que somos nós mesmos. Essas inteligências avançadas somos nós mesmos. Elas criaram essa condição para que nós pudéssemos nos manifestar e viver uma experiência. Viver da dor, da fome, da alegria, da saudade. Isso é coisa que não existe nas dimensões. A alma nunca experimentou isso lá em cima. Então ela vem para o mundo denso da matéria, experimenta dor, sofrimento, ódio, ela vai experimentar a guerra, ela vai experimentar o conflito. Mas isso são experiências. Para os mestres superiores não existe o bem e o mal. Não existe o certo e o errado. Tudo é uma experiência. O taoísmo é claro em discutir isso. Tudo é apenas e eles colocam esse fluxo do universo, essa ordem que está caminhando, os chineses chamam de Tao. Esse Tao é o caminho, não é o caminho que eu estou andando, é o Tao, é o fluxo que a natureza está seguindo, é a ordem que a natureza está seguindo, nascimento e morte, animais nascem, crescem, morrem, se reproduzem, os homens nascem, crescem, morrem, se reproduzem. Esse é o fluxo. Na verdade, a palavra melhor para traduzir, que eu já vi, é curso. É o curso das coisas. A palavra tal deve ser traduzida como curso. E não como caminho. Caminho é uma tradução meio errada. Quem conhece meu trabalho fez que eu fiz uma tradução do Tao Te Ching, do texto taoísta clássico chinês, onde a gente vai discutir exatamente essa nova visão. Você não pode pensar que a palavra é caminho. Não é caminho. É como o universo inteiro se desenvolve. E por isso que o taoísta, ele sabendo disso, ele relaxa, e deixa que esse fluxo leve. Ele entra nesse fluxo harmônico com a natureza. Ele não vai lutar contra a natureza, não vai brigar contra as regras. Está chovendo, poxa, que legal, está chovendo. Não adianta ficar irritado que está chovendo. Sabe? Você tem que entender que a natureza segue o seu curso. Você que tem que estar em harmonia. O dia que você entrar em desarmonia com ela, você vai sofrer. O que é entrar em desarmonia? É exatamente construir uma casa exatamente onde você não deve construir. Que a natureza ela vai cobrar o seu preço, ela vai destruir, ela vai derrubar, ela vai te matar, e você vai ficar irritado, nervoso com a natureza. Não, é você que está em desarmonia, porque não era ali não é o seu lugar. O ser humano tem que compreender aonde que é o seu lugar, aonde que ele pode fazer a sua casa. E quando ele vai fazer, ele não pode sair destruindo e matando tudo que está em volta. Porque cada centímetro que está aí, cada planta, cada animal, cada formiga, cada besouro, cada passarinho, cada cachorro, os animais você precisa amá-los como você.
como extensão da tua própria consciência. Eles estão vivendo uma experiência tão importante para a consciência cósmica quanto a minha. Você não pode julgar que a sua experiência cósmica, a sua alma, é a mais importante do que o cachorro, que é o gato, que é o animal, que é a formiga. Você sai matando, dando tiro e chutando. Isso é uma consciência primitiva, mas quando os mestres evoluem, eles vão percebendo que tudo é uma integração de uma coisa. Você se vê no cachorro, você se vê na planta, você se vê no ar, você se vê nas estrelas. Quando você tiver essa sintonia, vai ficar muito mais fácil vocês contatarem os ETs. Porque você tem que os ETs que nos visitam são seres com essa consciência. São seres de uma evolução, de uma visão de universo tão grande. Então nós temos que entender que cada centelha está em processo de ascensão. Porque elas desceram, se dividiram e se manifestaram. Você veja bem, olha que como se você pensar desse jeito, essa grande inteligência tem uma visão bastante bonita. O universo inteiro, eu não preciso, Laércio não precisa fazer essa viagem que a NASA quer fazer. Você vê, a NASA quer construir foguetes, botar um astronauta, vamos mandar para a Lua, agora vamos mandar para Marte, vamos mandar para... Quando que vai mandar para uma outra estrela? Nunca, jamais. Nem para Marte. Olha, pode escreva o que eu digo. Vocês não vão ver o homem pisando em Marte. Acontece um holocausto nuclear antes, um caos antes, mas vocês não vão ver o homem pisando em Marte. Porque tecnologicamente é muito difícil, é muito complicado. Entendeu? É muito mais fácil você sair em corpo astral, desenvolver uma tecnologia de viagem astral, que é natural. Você sai do corpo, vai na marcha hoje, visita, passeia, vê tudo que tem lá, e vem volta e conta para todo mundo. Do que levar o seu corpo material para lá. Então, da mesma maneira, a grande inteligência cósmica, o que ela faz? Essa grande inteligência cósmica, ela criou esses bilhões de galáxias. Nessas galáxias, bilhões de mundos e estrelas. Só que você tem que pensar que cada lugar tem as dimensões astrais também, tem todas as dimensões. Então você tem que pensar que a vida não está só no plano físico. Porque você pode ter um planeta como Vênus, um planeta como Marte, que no plano físico não há vida. Mas você tem cidades astrais, comunidades astrais vivendo na órbita daquele planeta. Embora não haja vida manifesta no plano físico, porque não foi projetado, não foi um projeto elaborado para isso. Só alguns planetas, né, são escolhidos e preparados por essas inteligências para gerar formas de vida biológica e vida na superfície. Não por acaso, mas por uma inteligência anterior que projeta e cria tudo isso. Tá? Vocês veem, é muito fácil, quando vocês assistem o Nosso Lar, você vê claramente que tudo está acontecendo lá em cima. Aqui é toda uma criação, toda uma coordenação. Ó, quem você vai encarnar agora lá, agora você vai descer, ó, daqui 10 anos você vai descer lá, vai se preparando aí. Tal. Ou seja, tudo calculado, tudo coordenado. A descida de uma alma numa experiência física é calculada e coordenada. Isso aqui é um grande projeto das inteligências superiores para a consciência se manifestar. Então o que você vai entender? Você vai entender o seguinte, existe uma unidade cósmica. Essa unidade agora ela se manifesta em toda a galáxia e em todas as outras galáxias pelo universo. Ok? Então, está se vivendo as experiências. Aí, quando passa milhões de anos, as mônadas que desceram, as centelhas, começam a retornar. E à medida que elas vão retornando, o retorno se dá integrando. Uma mônada se junta a outra mônada, outra se junta a outra mônada, e vai formando um corpo de consciência maior. E veja, por isso que o Tao Te Ching tem uma frase maravilhosa. Eu não preciso nem abrir a janela do meu quarto para conhecer o mundo. Não preciso fazer uma jornada de 1000 léguas para conhecer o mundo. Toda jornada começa com o primeiro passo. Esse é o texto de Lao Tzu, antigo. Significando o quê? Significando que tudo está dentro de mim. Eu não preciso sair daqui para ir para Alfa Centauro, para conhecer Alfa Centauro. É só você esperar a coisa fazer assim, ó. Você trabalha no seu processo evolutivo, não evolutivo, ascensional, vai. Então, trabalha no seu processo ascensional. Quando você ascender, você vai se conectar com a sua outra mônada.
A sua outra mônada vai se conectar. E você vai se conectar com uma outra mônada que viveu em Marte, vamos supor, que viveu na outra galáxia, que viveu aqui. Quando todas essas se conectarem, você vai ter a experiência de todas as outras. É assim o caminho ascensional. O caminho ascensional é um caminho de integração. Pode ter certeza que essa personalidade sua vai se dissolver. As pessoas têm muito medo disso, né? De perder a personalidade, perder a identidade. Né? O Buda sempre refletia isso, o Buda discutia isso, falava isso para os alunos. Olha, gente, você tem que entender que as suas encarnações, para cada encarnação passada, a sua, você tinha um rosto diferente. Você tinha uma cara diferente. Aí ele faz a seguinte pergunta, e a primeira antes da primeira encarnação sua na Terra, qual era seu rosto original? Então você vai perceber que a forma física do teu ser, do teu espírito, ela é a menos importante nesse processo, ela é maleável. Na verdade, o que importa é uma consciência, uma energia que pensa, que essa inteligência, essa energia não tem, essa mônada não tem forma. Ela assume a forma da onde ela está se manifestando. Ela assume a forma de um cachorro, quando ela está se manifestando num cachorro. Ela assume a de uma formiga, de um formigueiro inteiro. Porque tem muita inteligência dentro de um formigueiro, tem muita inteligência no enxame de abelha, tem muita inteligência nas plantas. Só que o homem, quando ele está completamente desarmonizado, desconectado com isso, ele não percebe isso. Ele está nos seus problemas materiais, está querendo ganhar dinheiro, está querendo trabalhar 12 horas por dia, porque ele está com os projetos dele, Ele não está conectado nessa coisa. Por isso que o Tai Chi Chuan tenta tirar o cara desse ritmo, né? Para, sai desse ritmo louco, vem para cá. Vamos fazer um negócio bem lento para trazer você para você. Você tem que se integrar com a natureza. Você faz parte dela. Se você desconectar-se dela, você vai sofrer, vai dar problema, você vai ficar doente, vai ter uma série de coisas. E doença não é só física, não. Uma angústia, uma tristeza é doença. Uma solidão é doença. Porque você não se identifica. Você se sente solitário. Agora, se você mudar esse padrão, criar a sensibilidade, desenvolver a sensibilidade de sentir essa integração. Uma vez, eu conversando com um mestre espiritual meu, né? Um grande mestre oriental, o nome dele é Mestre Quan. E eu falei, eu disse uma coisa para ele, né, assim, mestre, entre nós não deve existir mais esse tipo de conceito. Ele olhou assim para mim e falou assim, é verdade, meu filho, entre nós não existe entre. Você está entendendo? O que ele quis me mostrar? Só que isso eu fui aprender muito tempo depois. Ou seja, você vai raciocinando, o que ele quis dizer com isso, né? Poxa, eu era jovem na época. Então, quando você vai raciocinando e sentindo, você vai percebendo que, na verdade, esse entre é uma ilusão. Na verdade, nós somos um, integrados com uma consciência maior. Mas só vamos perceber isso no processo ascensional. Então, todas essas centelhas, elas partem dessa grande consciência cósmica e vai se manifestando em mundos cada vez mais densos e subdividindo-se em partículas cada vez menor. Ok? E tudo isso é muito planejado, gente. Então, tem partículas, a consciência ela começa a se dividir exatamente para se instalar no reino dévico, ou seja, nas plantas, nos animais. Ela tem esse projeto. E tem outras macroconsciências, outras hordas. Hordas é o nome que eu dou para a macroconsciência antes de dividir-se. Tá? Então você pega uma horda que ela começa a descer e subdividir para manifestar no reino humano, especificamente como alma humana, até chegar no astral de um planeta, de uma comunidade, ela está individualizada e pronta para se manifestar no plano físico, encarnar num corpo material. Só que esse processo ele veio descendo, ok? Ele tem um objetivo, essa descida da mônada tem um objetivo. Vive e retorna num processo cíclico.
Isso tem um fim, o universo é cíclico, esse projeto do universo tem um fim. Depois virá outros projetos que nós não sabemos qual é. Porque a ciência fala, né? O universo tem duas possibilidades. Ou ele continua em expansão eternamente, ou ele freia e volta a contrair-se. Hoje em dia, os astrofísicos acham que o universo vai expandir para sempre, porque existe uma aceleração residual, né? Aquela energia escura que acelera o universo, aquela coisa toda, né? As galáxias deviam estar freando nas distâncias muito grandes, mas se percebe que ele está aumentando, né? A curva de Hubble não é mais uma reta, ela começa a fazer o diagrama de Hubble, né? O diagrama HR que a gente fala, ele começa a dar uma curva, o diagrama de Hubble, né? Quer dizer, então é complicado, né? É complicado. Então, na verdade, os destinos futuros deste universo, pode durar mais 12 bilhões de anos, tudo isso, até que toda a experiência seja retraída, seja contraída e volte a... E você vai perguntar, nós temos que fazer a pergunta, quantas vezes esse universo já não se repetiu? Não sabemos. Mas se repetiu igual? Talvez não. Talvez não. Talvez antes do Big Bang nós tínhamos um outro universo completamente diferente desse. E a consciência existindo e manifestando-se. Como se a própria consciência estivesse num processo ascensional. Como se o próprio Deus estivesse neste movimento. Tá? Então nós temos que encarar cada centelha como uma mônada. Uma centelha de consciência, uma centelha de vida. Manifesta e associada à matéria. Você não pode dissociar a matéria de você. Tá? Você e a matéria é um. Você não pode dizer apenas isso. Eu e você somos um. Você tem que aprender a dizer eu e o cão somos um. Eu e a planta somos um. Eu e os pássaros. Eu e o ar. Eu e a água. Né? Eu lembro de uma coisa muito interessante. Tem um filme do seriado Kung Fu. Você entender essa filosofia em Shaolin. Que é uma filosofia taoísta, né? Em Shaolin. Meio budista taoísta, que é o Zen. Num dos seriados, tinha um homem que morria de medo de cobra. Ele não podia ver cobra, ele morreu. Só que ele tinha um monte de serpente, cascavel, guardada no buraco. Mas ele temia as cobras. Né? E um belo no seriado com a Shanken, ele devia ter umas 200 cobras no buraco, um daqui e ali assim. O Kwai Shanken, para mostrar para ele como é que eram as coisas, assim, ele pulou dentro do buraco e andou no meio das cobras. As cobras passavam no pé dele, assim, as cascavéis, não acontecia nada, nem ligava, saía do outro lado. Saiu do buraco. O homem ficou louco, mas como que você consegue fazer isso? Como que elas não te atacam? Aí ele fala assim, elas não podem atacar a si próprias. Vocês entenderam ou não? Elas jamais atacam uma de si. Então o que ele faz? Ele fala assim, eu e a cobra somos um. Eu sou a cobra. Cria essa vibração e entra numa boa. Quando você aprender a criar uma arma, tem duas maneiras de você entrar numa floresta, numa mata. Você pode pegar um facão e sair arrebentando tudo, chutando qualquer... Vem uma aranha, sai da minha frente, aranha, pisa na aranha, mata a aranha. Ou você pode fazer exatamente como um tigre. O tigre, ele entra numa floresta, ele não quebra um galho sequer. Ele vai serpenteando. Num silêncio que ninguém escuta ele andar na floresta. Ele vai andando e sai do outro lado e a floresta fica intocável. Nossos mestres espirituais nos ensinam assim, seja um tigre. Esteja em harmonia com a natureza. Seja um com a natureza. E você vai ver que nenhuma aranha vai te picar, nenhum inseto vai te atacar, nenhuma cobra vai ver em você um inimigo. Mas se você entrar com essa vibração de inimigo, todos os insetos, as abelhas vão atacar você, os insetos vão atacar você, todo mundo vai atacar você, porque vai ver em você um inimigo. A sua vibração cria esse inimigo.
E aí você entende o que é praticar um tai chi, o que é praticar um taoísmo, o que é estar em concordância com as leis da natureza. Tá? É estar em harmonia, sintonia com ela. Aí você vai perceber que você é um com tudo isso. Você tem que aprender a respeitar essa harmonia com todas as entidades vivas. E você tem que entender que essas coisas não são suas. Você não pode possuir uma terra. Eu sou dono, essa terra é minha. Não, você não é sua. Nós recebemos isso de presente, vamos administrar, vamos harmonizar, vamos trabalhar. Eu vou passar e isso aqui vai ficar. Nós estamos num processo de movimento. Nós não estamos estagnados nem parados. Nós estamos em ascensão. Nós estamos em ascensão cósmica. Nós descemos, existe a fase de descer, né, que não sei nem a palavra, não tem desascensão, descensão, né, também nem sei a palavra. Mas nós podemos imaginar a descida, até o ponto máximo da descida, que na verdade não tem ponto máximo, que é um círculo, né? Num ciclo você não sabe quem é embaixo e quem é em cima. Você não sabe onde você está. Você vem, você está agora num processo. Agora você está como Laércio, você está, né, com o seu nome. Eu estou como Laércio, mas eu não sou Laércio. Eu estou aqui, neste momento. E minha roda está girando. Muito tem a ver com a roda de Sansara, com a roda, né, cíclica dos budistas. É uma roda. Você está rodando, você está em processo de ascensão, de transformação, de mudança. E tudo que eu adquiro é essa experiência para a consciência. A consciência vai ser levada e a consciência vai ser integrada. Integrada a quê? A conexão. Eu estabeleço conexões. Quanto mais os meus chakras ampliam minha percepção, eu conecto. Por isso que um bom vidente, um bom paranormal, ele lê tua mente, ele entra dentro do teu coração, ele sabe o que você está sentindo, sabe o que você está pensando, se você está doente, se você não está doente. Ele sente tudo porque ele está em você, ele é você. Ele está conectado com você. Vocês têm que entender que quando você ficar diante de um ET, por mais diferente que fisicamente ele seja, pode ser um ET piquititico, pode ser um bonito, loiro, grandão, esse cara está olhando para você de uma forma que você jamais pode imaginar. Ele está sentindo tudo o que você sente, está lendo todos os seus sentimentos e conhece todas as suas vidas anteriores. Ele sabe o caminho e a posição que a sua mônada está neste momento evolutivo, ascensional. Portanto, ele sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer com você. Porque às vezes ele pode atrapalhar esse momento seu. Então ele não intervém. Se você não estiver pronto, ele não vai intervir. Porque você tem muita coisa para aprender nesse processo. Então a mônada está nesse processo evolutivo, nesse processo de trânsito por essa experiência planetária. E todos nós, né, nós sabemos que, usando agora a nossa experiência, porque os animais, vocês têm que entender o seguinte, os animais quando morrem, eles vão para o plano astral exatamente coordenado pelos mentores dévicos. Vocês vão entender o que seria uma alma grupal no reino Deva. Quando vocês viram aqueles cardumes de peixe no oceano, aqueles cardumes de sardinha, quando um peixe vira, todo mundo vira junto. Pô, é impossível coordenar isso, não é verdade? Você pode pegar o ser humano inteligente, faz o seguinte, você pega o ser humano inteligente, eu sei disso porque eu fiz o exército. Primeiro dia de aula no exército, 100 neguinhos assim, enfileirado, tropa, vamos marchar, à frente, então um vai para um lado, outro vai para o meia borda, um vira para um lado, outro vira para o outro. É uma bagunça. Demora 6 a 7 meses para o nosso sargento fazer todo mundo marchar certinho, meia volta, todo mundo para, e vira para a direita, todo mundo certinho, quero que vocês vejam, né? Mas demora, gente, demora. Agora, você vê os peixes, naturalmente, né, tá lá, deve ter uns 2.000 peixes ali naquele cardume. Você mexe o cardume, vai tudo para lá. Vai para o cardume, vai tudo para lá. Pô, mas vira tão rápido e ao mesmo tempo, você já viu isso nas imagens filmadas em oceano? Que só tem uma explicação para isso. Todos aqueles 1.000 peixes é uma única mente. Todas conectadas, todas grudadas. É um ser ali. A consciência se expande fora da matéria. Elas estão conectadas, estão ligadas. Aquele cardume é um ser só, é uma mônada. Aí quando morre um peixe,
Certo? Toda colônia sente. Mas a vida continua, as coisas continuam. Entendeu? Aí quando você vê assim, um monte de baleias vem morrer no oceano, vem morrer na praia, um monte de golfinho junto, porque aquelas consciências estão... Às vezes existe um plano, mas sim que eles precisam voltar. Então, tem que voltar todo mundo, não pode voltar só um. Então eles têm que se suicidar, dar um jeito de morrer tudo ao mesmo tempo para desencarnar e sair. Entendeu? E o astral, lá eles têm no astral toda uma comunidade, todas as inteligências que coordenam a experiência dessas formas de vida, desses seres, dessas entidades. E nós também. Né? Vocês têm que entender o seguinte, que por isso que eu chamo, né, essa experiência planetária Terra de um projeto, chamado Projeto Terra. Né? Um projeto Shan, que a palavra usada no astral para o planeta Terra é Shan. A Terra se chama Shan no astral. E a tradução da palavra Shan é água. Tá? Todo mundo chama o planeta Terra de planeta água. Porque sai lá de cima, você só vê água, né? Só um pouquinho de terra, aqui um pouco do oceano, né, envolvendo a Terra. Né? Existem planetas que é realmente, literalmente, só água. Não tem continente nenhum. Tá? E tem forma de vida. E forma de vida inteligente habitando os oceanos. Né? Muito bem. Então, nós podemos imaginar, né, a seguinte, vocês estão sempre acostumados a ouvir falar, né, dos mestres ascensionados, da fraternidade branca. Quem são esses mestres ascensionados? Por que eles são ascensionados? O que eles fizeram para ascender? Na verdade, é o seguinte, toda alma que desce a esse orbe terrestre já está no projeto dele ascender. Todos vieram aqui para viver uma experiência e rumar, e a experiência é projetada para a ascensão. Ok? Pode demorar 10 encarnações, 15 encarnações, depende. De cada alma tem um projeto. E cada vez que o cara morre, ele vai no astral, por isso que demora 50, 70, 80 anos para ele voltar a reencarnar. Porque tudo é calculado, ele reavalia tudo que ele viveu, toda a experiência que ele aprendeu. Tá? Aí se prepara, ele se prepara para uma nova... Mas não significa que lá ele fica coçando, olhando para o papo, tocando ar, para aquele céu bucólico tonto. É uma sociedade super organizada, que ele está trabalhando. Quantas vezes ele pode sair e viajar com naves espaciais por outros planetas? Quem viu a filmagem do Chico Xavier, vê umas naves descendo lá. Por aqui são lá, para onde vão? De onde vem? As pessoas não perguntam, assistem o filme, ah, que bonito, olha que legal. Né? Eu já falo assim, já comecei a questionar, mas está vendo aquela nave chega, de onde vem? Para onde vai? Se só tem a cidade no nosso lar, tem que vir de algum lugar. Então as pessoas têm que entender que essas naves transitam pela galáxia, pelo universo. Elas chegam, vai, dar volta no planeta, vai e tal. Você está entendendo? São tecnologias avançadíssimas, que não existem na superfície terrestre, essas tecnologias. Então, na verdade, cada alma... as coisas não acontecem por acaso, que ela encarna, depois é muito avaliado, você avalia, você senta com seus mentores kármicos, prepara a sua próxima, aí você reencarna. Mas só quando você reencarna, no projeto kármico, você esquece, você não sabe, você vem aqui e vai viver a densidade de novo, vai se envolver com o ecossistema, com as coisas e tal. Aí você vai viver no ciclo de reencarnações, ok? Mas o projeto sabe que você está aqui para ascensionar. Você vai viver o máximo de experiências possíveis nessa base Terra e você vai embora daqui, porque você não é daqui, ninguém é daqui. Nosso caminho é ascensão. Você pode tanto ascensionar aqui como ascensionar fora daqui. Né? E você pode ascensionar fora da matéria. Por exemplo, você pega um espírito que está num grau razoável, ele morre, ele no próprio plano astral, ele vai trabalhar, vai participar de toda aquela sociedade e pode chegar a uma conclusão, depois de muito tempo, que ele não precisa voltar mais na Terra. Precisa descer, precisa reencarnar de novo. Aí os mentores falam, não, agora está aqui para frente, você não precisa voltar mais lá não, vamos ascensionar, vamos subir. Ascensionar significa cessar o ciclo de reencarnações na Terra. Esse conceito nosso de ascensão terráquea, certo? Dos mestres ascensionados. Então nós temos uma grande quantidade de espíritos e de almas e de seres no plano da luz, ou no plano superior, o que a gente chama de plano da luz nessas dimensões, chamado plano dos ascensionados. É
uma grande quantidade de almas, não é meia dúzia, não é 7 não, que vocês estão vendo 7 raios, São Germain, não, isso aí são símbolos apenas. São símbolos conhecidos, mas existem milhões de almas ascensionadas. Existem bilhões de almas operando nessas dimensões, operando tecnologia, viajando fora da Terra, saindo, indo embora, tal, já intercambiando com toda essa estrutura cósmica. Ou seja, não estão mais atrelados e amarrados à experiência kármica da superfície terrestre. Então são mônadas ascendentes. Mas esses indivíduos, quanto mais você ascende aos planos da luz, mais você estabelece as conexões. Você deixa de ser um indivíduo. Você nunca mais vai saber o que é solidão. Não existe solidão. Porque você estabelece conexão, sua mente, seu ser. Você está conectado. Solidão é uma experiência terráquea. É uma experiência da carne. Você está entendendo? Tá? Então, a ascensão, por isso que todas as mônadas, tanto no reino Deva, quanto no reino humano, todas as mônadas estão em ascensão, estão numa jornada. E todas controladas por inteligências avançadas. Não é o acaso. Né? Os animais estão aí vivendo uma experiência em mônadas, centelhas muito menores, da mesma consciência, mas é uma experiência totalmente importantíssima, que você não sabe a importância disso aí. Nós não temos a mínima noção da importância da vida de uma vaca, de um boi, de um inseto, de um animal. Porque nós criamos uma noção de valores em nossas vidas aqui materiais. Né? O ser humano na Terra não se preocupa com isso. 99% da vida de um ser humano é comer, é sustentar para morar, comprar uma casa, casar, ter filhos e viver uma vida praticamente vegetativa. Nós chamamos de uma vida tipicamente, né, aparentemente sem sentido, como os animais, né? Nascem, crescem, comem, morrem, nascem, crescem, comem, morrem. E não se busca outros valores. Na nossa sociedade você acorda de manhã, vai trabalhar, trabalha o dia inteiro, né? Volta para casa, cansado para burro, deita, amanhã, outra vez, aquele ritmo e tal. Ou seja, só mente montada para o material. E de domingo, né, aí tem a igreja, aí vou na igreja, né, pensar em Deus, tal. Mas a igreja do jeito que está montada, né, serve para tirar seu dízimo só, né? Para passar sacolinha, são aquela velha história, né? Pequenas igrejas, grandes negócios. Né? Então, a verdade fundamental é essa. É que todos nós estamos vivenciando uma experiência, mas adormecidos. As nossas mônadas estão adormecidas. E o papel nosso aqui, o nosso papel é tentar acordar essas mônadas, tentar acordar as pessoas, lançar uma semente na vida das pessoas para que elas possam entender que elas são muito mais do que o sistema ideológico político fizeram delas, né? Você pega o sistema político ideológico, né, comunismo, pega o capitalismo, você é apenas um. Se eu der um emprego para você, você está feliz da vida, né? Está resolvido todos os problemas existenciais do indivíduo se eu te der um emprego, certo? Se eu te der uma casinha para você morar, um emprego, que vai trabalhar de escravo para um patrão 24 horas por dia, é resultado, é isso que o sistema político faz. E vocês sabem que o capitalismo, né, é uma pirâmide, né? 98% está lá embaixo, nas classes pobres, servindo a classe rica que está no topo da pirâmide. É isso que é o capitalismo. E isso nunca vai mudar. Por que não vai mudar? Não vai mudar porque as consciências não estão vibrando uma outra, não estão na unidade, não estão na integração. As pessoas são individualistas, elas trabalham para si, elas não têm essa noção da conexão, da conectividade. Né? Porque elas estão muito densas, elas estão adensadas numa matéria e elas não conseguem sentir. Elas não sentem, elas estão brutalizadas. Os trabalhos são brutos, elas não conseguem, elas estão duras, rígidas. No seu ódio, na sua luta, na sua labuta para comer, do ego, do sucesso, da ilusão do poder. Então elas estão enrijecidas com isso. Você vê como é que você conseguiria fazer, por exemplo, um exército, treinar um exército para matar mulheres, velhas, crianças, sem discutir. Cumprir ordens apenas. Porque você brutaliza o ser. É só você botar ele duro, marcha, vira.
Você só vai ser treinado para obedecer. Só isso que você sabe. Atira, atira. Aí nego bota um pelotão de funcionário, bota mulheres, crianças, atira e fica lá assim. Como se nada tivesse acontecido. Né? Isso é a brutalização do ser. O exército é a forma máxima de brutalização do ser. Ou seja, no esquema de brutalização do ser. Mas, no entanto, todos os dias o ser é brutalizado dentro de uma indústria que fica ali martelando o dia inteiro, numa produção, numa linha de produção, passa a máquina. Ele não tem tempo para ser ele. Ele não pode ser ele. Ele está construindo aquela máquina. Ele é uma máquina no processo. Quando que você vai dar um tempo para ele? Para ele refletir tudo isso que nós estamos fazendo agora. Estamos refletindo, estamos pensando, estamos discutindo, estamos querendo sair, acordar desse sono terreno. E quantos não são os mestres que não falam isso, né? Você vê, Jesus, quando veio, ele simplesmente colocou essa suposição: eu não sou daqui, hein, cara. Eu não sou desse mundo, eu não pertenço a essa sociedade, eu não pertenço a esses valores, eu não sirvo a esse rei que está aí, certo? Eu não vou trabalhar 12 horas por dia de escravo para servir esse rei que está aí, ao César, ao Herodes. Eu sou um ser que realmente vim com uma consciência de uma outra esfera. E é isso que eu quero ensinar, Jesus, é isso que eu quero ensinar vocês. Eu quero acordar vocês para essa realidade. Buda, a mesma coisa. Então, todos os alertas dos grandes mestres na história foram alertas no sentido de acordar você dessa escravidão, para que você pudesse ascensionar. Senão você fica estagnado, sabia? A mônada fica estagnada. Se não vem um avatar, o papel dos avatares é acordar, é tirar as mônadas desse sono, para que ela continue na ascensão. Senão ela estagna. Ela fica muito tempo estagnada. Mas não se esqueçam que os projetos planetários têm começo, meio e fim. E não é à toa que nós falamos de uma grande transição planetária, de uma grande transformação planetária, que os próprios comandos siderais já projetaram em suas. Eu quero apresentar para vocês agora nossas duas mônadas mais novas aqui do nosso mosteiro, da outra aqui também. Dá meu pituquinho aqui, eu já volto aqui a cena. Aqui, essas são as nossas novas. Peraí, aqui. Aí, tá vendo as nossas duas mônadas? Ih, menininhos. Ela fica com ciúmes. A Tuca fica com ciúmes. Mostra a Tuca aqui embaixo que ela está com ciúmes, loira. Pode mostrar. Olha lá, Tituca, ela está com ciúmes dos gatinhos, olha lá. Você vê como que é a natureza das coisas, né? Todo mundo sabe que eu adoro animais e tal. Na minha casa tem mais de 10 gatos, eu trato de mais 10 do vizinho. E jogaram essas duas criancinhas com o olhinho de uma semana. Olha a maldade que o ser humano consegue fazer dentro do seu coração, né? Nós estamos, essas são as pequenas novas mônadas do nosso mosteiro aqui, né? Que nós estamos tratando com uma madeirinha, sabe? Estão comendo, não comem sozinho ainda. Tem que fazer xixi, ensinar a fazer xixi, fazer cocô, tem que fazer tudo. Mas é assim que funciona, essa integração. Agora esses aqui são dois machinhos, é o Tang e o Shang. Né, filhotinho? Olha lá. Dá um zoom bem na carinha deles, aqui dos meus meninos. Olha lá, que coisinha mais fofa. Né, amiga? Olha lá, que coisinha linda. E assim eu termino a palestra de hoje, falando que cada ser vivo, cada ser vivente está no processo evolutivo e eles dependem de nós também para seguir esse processo. Se você largar, se jogar, você fala, não, joga fora essa porcaria, mata, como muita gente faz, né? Você estaria interrompendo esse processo maravilhoso de ascensão dessas mônadas aqui. Ok? Então, namastê, muita paz e até um próximo encontro.